Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal sobre rodas e histórias. E hoje eu quero tratar de um assunto que tem sido recorrente aí nos comentários dos nossos vídeos sobre o Omoda, né? Na verdade, eu vou falar de duas coisas. A primeira delas é gasolina comum e gasolina aditivada. Faz alguma diferença nesse carro, né? Gasolina comum ou gasolina aditivada? E antes de eu contar para vocês a minha experiência, porque eu peguei esse carro, ele só é a gasolina, e eu peguei esse carro na concessionária com 1/4 de tanque e tal, um pouquinho mais de 1/4 de tanque, e eu não sabia qual combustível tinha sido colocado, eu acredito que tenha sido a gasolina comum. Depois que terminou esse 1/4 de tanque, eu coloquei a aditivada, eu enchi o tanque com gasolina aditivada, e encerrou esse primeiro tanque, eu coloquei a gasolina comum, que é esse que eu estou rodando agora. Eu já rodei, vou mostrar para vocês aqui, eu já rodei 444,7 quilômetros e ainda tenho 392 de autonomia. Então deixa eu contar aqui a minha experiência para vocês. O ano passado, em uma das minhas viagens para os Estados Unidos, eu fui ali para a região da Flórida, eu resolvi realizar um sonho e eu loquei um Mustang, né? Um Mustang conversível, 350 cavalos. Se você já teve uma experiência assim, comenta aqui. E era um sonho que eu tinha, né? Eu trabalhei tanto a vida toda e eu falei, não, um dia eu vou andar no Mustang. E eu acabei falando, eu vou alugar um Mustang aqui nos Estados Unidos, porque locação de veículo lá é muito barato, na minha opinião. Eu lembro que eu peguei um Fiat Punto aqui no Brasil, eu aloquei um Fiat Punto por uma semana, modelo básico de locadora, eu paguei 1.800 e pouco na locação de uma semana. Eu peguei o Mustang conversível, V8, 350 cavalos, eu paguei R$3.000 por 10 dias de locação desse carro. Gente, é uma coisa absurda a diferença. Bom, e eu peguei esse Mustang e tem uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos, você tem 3 tipos de gasolina, né? A regular, a grade, que é uma mediana, e a premium. E dependendo do combustível que você abastece, pelo menos no Mustang que eu tinha alocado, aparece, por exemplo, se você colocar a premium, aparece vermelho o medidor de combustível. Se você colocar a grade, que é a mediana, aparece meio alaranjado. Se você colocar a regular, aparece mais amarelado. Então há uma definição. E o Mustang estava abastecido, me foi entregue pela locadora, abastecido com a gasolina premium. E, gente, eu falei, vou sair de Orlando para Miami, vou pegar a Turnpike, 400 quilômetros, vou parando nas cidades que eu gosto, conhecendo um pouco, até... Eu sei que eu saí de manhã, umas 9 da manhã de Orlando e cheguei 5 da tarde em Miami, 400 quilômetros, porque eu fui parando. Tudo quanto era cidade no caminho, fui parando, conhecendo os lugares, conhecendo um pouco da cultura. Só que uma coisa me incomodou, porque o tanque de combustível, o marcador do combustível não descia tão rápido quanto eu imaginei. E eu pensei, poxa vida, tem alguma coisa aí, será que esse negócio está estragado? Mas não é. Gasolina de boa qualidade faz diferença. Faz diferença. Eu cheguei em Miami, eu saí de Orlando para Miami, eu cheguei em Miami com quase meio tanque ainda, e eu fiquei impressionado com tanto que essa gasolina de boa qualidade rende. Agora sim eu vou falar para vocês. A gente tem uma gasolina aqui no Brasil, não sei se você sabe, tanto na gasolina comum quanto na gasolina aditivada, a proporção de álcool é a mesma, gente. É a mesma. Não adianta você abastecer com aditivada achando que tem menos álcool e que por isso ela vai render mais. Que a realidade é completamente diferente. Você tem a mesma proporção, que chega aí, acredito eu, em torno de 30% de etanol na gasolina nossa aqui.
tanto comum quanto aditivada. Então, quando eu peguei esse carro na concessionária, ele já tinha um pouco de combustível e tal, e eu abasteci pela primeira vez com gasolina aditivada. E eu rodei 760 quilômetros, e agora eu estou com gasolina comum e eu acredito que eu vou fazer mais de 800. Pelo que tudo está demonstrando aqui, olha aí, ele sinalizando, o carro da frente freou, ele me deu o alerta, se eu não tivesse freado, ele teria freado por mim. Muito sensível os sensores desse carro, mas não chega a ser uma coisa que te incomoda. Bom, e aí o segundo tanque eu botei gasolina comum e o carro vai fazer mais. Então eu acho que, na minha humilde opinião, veja bem, eu não sou especialista em nada, eu sou um consumidor, eu sou uma pessoa que gosta de carro, tá? Eu nunca comprei carro, por exemplo, pensando, eu vou comprar esse carro porque ele é bom de revenda. Não, eu sempre comprei carro porque eu gostava do carro. Era essa a minha preocupação. E sempre gostei de mexer muito em carro, roda, vidros, som, essas coisas todas. E quando eu peguei esse carro aqui, eu me identifiquei muito com ele porque ele realmente atendeu às minhas expectativas, né? Então, como eu estava dizendo, eu estou vendo que da gasolina comum, talvez porque o carro está com um pouco mais de quilometragem, o desempenho está sendo melhor e também porque eu já estou mais habituado ao carro, estou pegando o jeito, estou dirigindo melhor. Então, eu estou sentindo que o combustível está rendendo mais. Então, na minha humilde opinião, não faz a menor diferença se você bota aditivada ou comum, o carro vai ter o mesmo desempenho, tá? Carro muito bem preparado para esse combustível brasileiro, creio eu. Que eu já tive carro brasileiro que engasgava com combustível aqui. Esse não, parece que ele está muito bem preparado para essa nossa realidade, né? O combustível aqui no Brasil, muitas vezes você não sabe o que tem misturado nele. E você escolhendo um posto de sua confiança, tanto faz, na minha opinião, aditivada ou gasolina comum, não precisa fazer medição na bomba, porque, gente, se tiver uma diferença, é uma coisa muito, muito, muito pequena, que, sei lá, pelo valor, pela diferença, nem compensa, né? Eu acredito que quando esse tanque encerrar, o próximo também vai ser de gasolina comum, sempre abasteço no mesmo posto, é um posto Petrobras e que eu conheço. Eu acredito que vai dar mais ou menos, o carro vai continuar desenvolvendo bem e eu vou ter a mesma realidade que eu estou tendo com esse tanque aqui. E eu acredito que a maior economia desse carro não está no tipo de combustível que você utiliza, mas na maneira como você o dirige. Você vai pegando o jeito do carro, você vai entendendo como é a rodagem dele e tudo mais, e você vai ficando afinado com o carro, sabe? E aí ele acaba te presenteando aí com economia maior. Então a questão é pegar o jeito, a velocidade que usa mais a bateria e por aí vai. Não deixa de curtir o seu carro, claro, por isso, ok? Mas vai pegando o jeito, vai andando com tranquilidade que o carro vai te dar aí essa alegria. E o último tanque, 760 km, eu rodei quase um mês. E com esse aqui eu já estou indo para a terceira semana, tá? Hoje é sexta, eu tinha abastecido num sábado, então nesse sábado agora vai fazer 3 semanas, eu ainda tenho 384 quilômetros aqui, é uma previsão que o carro dá, mas eu acredito que eu vou rodar mais uma semana e pouco, então eu vou rodar 1 mês e 5 dias, é a minha conta, com um tanque de combustível. Agora, você imagina o que é isso na cabeça de quem tinha que parar no posto toda semana, né? Eu não sei qual era a sua realidade, mas a minha realidade era essa. Principalmente na época que eu tive carros grandes como Compass, tudo mais, e até mesmo 1.0 turbo, eu falei para vocês, o último aí, ele não era tão eficiente quanto parecia. Então acabava tendo essa coisa de gastar mais, né? E toda semana eu estava parando no posto de combustível.
Agora não, dá até uma sensação estranha, porque você está vivendo uma coisa diferente. Por isso que eu falo, gente, às vezes a gente está tão acostumado com algo, tão habituado com algo, que a gente tem medo do novo, da tecnologia e tal. E essa coisa de carro chinês não presta, isso já virou balela. A China hoje está dominando o mundo em tecnologia, excelentes carros. Se você fizer um test drive no Omoda, você se impressiona com a construção desse carro. Carro muito sólido, muito seguro, muito eficiente. É um carro maravilhoso, com a rodagem macia, econômico. Então, a China já ultrapassou faz tempo aí e essas montadoras mais tradicionais. Mas a gente tem aquele nosso jeitinho, né? Eu me incluo. A gente tem medo de mudar e alguma coisa dar errado. Eu fui perdendo esse medo quando a Caoa trouxe o Tigo 5X. E foi um carro que eu tive uma experiência boa, era um carro que bebia também bastante. O consumo não era o forte dele, mas era muito confortável, nunca me deu problema. Eu fiquei alguns anos com esse Tigo 5X. Então a primeira coisa é sobre combustível. Na minha opinião, não fez diferença nenhuma abastecer com aditivada ou com gasolina comum, tá? Outra coisa que o pessoal fala é por que eu escolhi o Omoda e não o Jayco 7, né? Por que eu escolhi o Omoda e não o Jayco 7? Aliás, já tem gente pedindo para eu fazer aqui uma comparação entre o Jayco 7 Elite, que chegou agora, que é o de entrada, e o Omoda. Eu vou até pedir para fazer esse test drive na concessionária para atender aí o pedido de vocês. Mas o que me agradou no Omoda? Principalmente o design, gente. Eu gosto de carro nesse estilo coupé, estilo esportivo, né? E o Jayco 7 é um carro mais grandão, quadrado, mais estilo SUV. E nada contra, quem gosta, tá tudo bem, né? Cada um deve comprar o carro, como eu falei, eu sempre comprei carro que eu gostei, né? Eu olhei, gostei, eu andei, e aquele carro, ele me agradou. Eu nunca comprei carro pensando, daqui a um tempo eu vou vender, será que vai estar valendo? Não, eu penso em ser feliz e me sentir bem no carro que eu estou andando. Então, em relação a combustível é isso. Em relação à minha escolha pelo Omoda foi por causa da estética do carro, tá? A estética do carro, o carro é muito bonito, ele tem um estilo muito esportivo, um estilo coupé, ele até me lembra um carro antigo. Eu passei o dia no meu trabalho pensando aqui que veículo ele me lembrava. Eu vou achar a fotinha e vou mostrar para vocês. Mas a estética dele é muito bonita, esse estilo coupé, essa caída que ele tem ali na parte traseira, essas rodas são muito grandes e bonitas, deixa o carro estiloso. Eu gosto dessa pegada interior aqui também, ele é muito... se você ver o Jayco 7, ele vai ter uma telona aqui e tal, lembra muito BYD. Esse aqui não, ele é bem... Ele tem um design gostoso, né, interessante, prazeroso, e isso é muito bom. Então a minha escolha pelo Omoda também foi baseado muito na estética, e eu quero reforçar que você precisa andar no carro, né, sentir o carro. O pessoal também fala, tem um grupo de WhatsApp só para falar do barulho do Omoda. Gente do céu, sério, eu sou cri-cri, muito cri-cri com carro. Eu desconheço esse tipo de coisa. O único barulho que eu vou escutar nesse carro aqui, o que eu tenho escutado nesse carro aqui, não sei se vai aparecer, porque pode aparecer, mas o único barulho que eu escuto é da rodagem dele, só. E quando o motor a combustão entra com força, que eu já mostrei para vocês, para dar uma carga na bateria, quando a gente está usando muito o modo EV, como eu estou usando agora. Ele está no modo EV, tá um carro extremamente silencioso. Ó, você mal escuta a rodagem dele, que ele também é bem... a acústica dele é bem elaborada, né? Você mal escuta isso. E é lógico, essa trepidação do asfalto aqui, que é muito irregular, aqui na minha cidade, o asfalto é muito irregular.
E fora isso, não tem barulhinho, a não ser às vezes os meus cacarecos que eu coloco aqui. Tem uma parte aqui, ele me avisando aqui da minha manobra, tem uma parte aqui que eu coloco muita chave, ó, muita chave de escritório, chave disso, chave daquilo, e aí às vezes pode fazer se trepidar muito, mas mesmo assim, ó, não dá para ouvir nada, fechou, acabou. Quando você fecha aqui também essa parte, fechou, tá tudo tranquilo, não tem essa barulheira. Então tem algumas reclamações que eu não sei, para mim eu não vi nada disso. Se você tem alguma reclamação desse tipo que eu tenho visto aí nos comentários, faz barulho, o carro começou a sacudir, sei lá o quê, você comenta aí pra gente, porque a minha experiência até agora tem sido muito boa. O carro não é perfeito, como nenhum carro é, né? Mas ele entrega muita coisa, e eu confesso que eu estou muito satisfeito aí em todos os aspectos, tá? Muito gostoso de rodar, eu estou dando esse passeio à noite, ar-condicionado no mínimo, o ar-condicionado dele gela bem, só para dar uma refrescada aqui no interior do carro. E olha aí, que direção prazerosa, é muito gostoso andar nesse carro. Eu voltei a gostar de dirigir assim por prazer, né? Parecia que eu estava dirigindo só para o trabalho, para casa, para fazer coisas, e agora eu estou dirigindo por prazer novamente. E isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero aí ter respondido essa dúvida, tá? Sobre gasolina comum ou gasolina aditivada, questão de consumo. Na minha opinião, não faz a menor diferença se é comum ou é aditivado, ele tá reagindo como deveria reagir. E também a minha opção pelo Omoda, aí que interessante, né? Ele vai não só mostrando quando algo chega muito perto, como ele mostra na imagem, se encostar muito perto do carro, ele mostra bem direcionado para você. Bom, então a minha experiência com o carro tem sido muito agradável, e isso aí, gasolina comum aditivada, tanto faz. É a minha humilde opinião aí, apenas como condutor, né, como pagante de impostos nesse país. E por isso eu estou gostando bastante da experiência, acredito que eu vou passar aí de 30 dias com esse tanque de combustível, dentro do meu hábito, né? Aquilo que eu rodo por semana. Talvez você rode mais, então dure menos. Então depende muito do quanto você roda. Aqui a cidade é muito plana, não tem subidas excessivas nem descidas. Goiânia é uma cidade muito plana, tá? Muito agradável. E é isso. E em relação ao Jayco 7 Elite, eu optei pelo Omoda por uma questão estética também, né? O carro, eu tenho que gostar do carro, e eu gostei mais desse estilo coupé, e recomendo que você olhe os dois, tá? Mas para mim, esse estilo mais esportivo, essa pegada mais de carro um pouco mais agressivo, eu gostei mais dessa imagem do Omoda. Já o Jayco 7 parece um carro familiar, um SUV, né? Maior, mais quadrado. É um carro bonito também, como eu disse, é uma questão de gosto, né? É uma questão de gosto. Então, compre carro que você goste de andar nele, que você tenha prazer. Você está gastando o seu dinheiro, então você tem que sentir pelo menos isso, um prazer naquilo que você está fazendo, porque senão fica complicado. Um grande abraço a todos, e lembrando, gente, se inscrevam no canal, né? Apertem aí o sininho para você receber os próximos vídeos, né? Dá o seu like aí, faça um comentário também, comente aí sua experiência, não precisa ser só com o Omoda não, talvez você teve uma experiência boa aí com outro carro, pode comentar também, tá? E eu vou tentar fazer um test drive desses que eu gosto de fazer, bem longo, com o Jayco 7 Elite, para passar uma primeira impressão para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.